paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Igreja Assembleia de Deus Manaim. Estamos felizes de estar mais uma vez aqui com vocês e neste dia trazendo uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação para nós. E eu sei que o Espírito Santo tem falado nos últimos dias no nosso coração, através dessas mensagens utilizadas nas mídias sociais, e não tenho dúvida que hoje Deus vai falar novamente ao meu e ao seu coração. E hoje eu quero meditar com você numa palavra onde João escreveu em uma de suas epístolas, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim o versículo: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha só, irmãos, nós temos um ditado muito comum na nossa sociedade que diz: com quem você anda, que eu digo quem você é. Então, nessa meditação que nós temos hoje, eu achei interessante essa palavra. Se nós andamos com Jesus, nós devemos andar como ele andou. E é muito interessante você conhecer uma pessoa pelo modo que ela anda, pelo modo que ela faz o seu caminho, né? A maneira que você conhece essa pessoa, se ela anda com Jesus, se ela não anda com Jesus, saber como é que ela vive, como é que ela se procede diante da sua vida no dia a dia. E a palavra de Deus, ela estabelece aqui uma conexão muito íntima entre Jesus e aquele que diz que o segue. Sabe por quê? Porque quando você vê alguém que segue a Jesus, automaticamente você vê a Cristo na sua vida. Você vê o Senhor Jesus através daquela pessoa. E quando eu digo que sirvo a Cristo, eu automaticamente sou um espelho do caminho que Jesus, quando falou, aquelas pessoas dizendo: eu sou o caminho. E isso é interessante, irmãos, dizer que andar com Jesus, andar com Deus, andar na presença de Deus, não é meramente de boca para fora, não é meramente simplesmente dizer por aí. Porque hoje nós temos a oportunidade de conhecer dezenas e dezenas de pessoas que dizem que andam no caminho do Senhor. E quando você anda com o Senhor, não quer dizer que você tem que estar frequentando os melhores restaurantes, os melhores hotéis, as melhores praias, os melhores resorts. Andar com Jesus não quer dizer que você tem que estar ostentando os melhores carros. A palavra de Deus, ele não quer dizer isso. Embora muitas vezes hoje, irmãos, nós estejamos ouvindo por aí que andar com Deus é isso. Mas andar com Jesus é diferente daquilo que se tem pregado hoje. E infelizmente nós temos visto muitos dos nossos líderes, muitos daqueles que se dizem líderes, que se dizem homens de Deus, pregando uma palavra diferente daquilo que nós ouvimos do Senhor. Olha, quando Pedro estava com Jesus e ouviu aquela palavra dura, que aquelas pessoas foram saindo uma a uma, e Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês também não querem ir, vocês também não querem ir junto com eles e deixarem? Um dos discípulos, mais precisamente Pedro, disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna.
Com isso, irmãos, quando eu me refiro a essas pessoas que pregam que andar no caminho do Senhor é ter todas essas regalias, ter usufruir de todas essas comodidades que o dinheiro, que a riqueza possa dar, eu não quero dizer que isso seja errado, não. Se Deus lhe prosperou, se Deus lhe abençoou com um dinheiro, com propriedades, amém. Você estudou, você trabalhou por isso. Mas eu quero dizer que andar com Jesus, irmãos, é você saber que quando você chegar no final do caminho, o Senhor vai lhe recompensar com a vida eterna. Mas o interessante, irmãos, que nós podemos notar que no trajar, no andar desse caminho, no prosseguir deste caminho, nós temos algumas, como eu colocaria para vocês, algumas exigências a seguir pelo Senhor. Não é de qualquer forma que nós vamos andar neste caminho. Não é de qualquer jeito que nós vamos seguir nessa estrada. Quando você vai viajar para algum lugar, quando você vai se deslocar da sua casa para outro estado, para a casa dos seus parentes, eu particularmente eu gosto muito de viajar de carro e pegar a BR, nós vamos ter que obedecer certas normas. Nós vamos ter que obedecer à regulamentação de trânsito que é imposta pela autoridade. E andar com Jesus, seguir no caminho de Jesus, nós vamos ter que obedecer certas regulamentações que a palavra de Deus nos coloca. Não é andar de qualquer jeito, não é andar de qualquer forma. É buscar andar conforme a palavra de Deus nos coloca. E se eu quero chegar no final deste caminho, irmãos, se eu quero chegar no final dessa jornada, eu vou seguir o que Jesus me orientou a fazer, o que a palavra me diz. E eu quero chamar a atenção para você quando o rei Davi tinha tudo em suas mãos. Ele era rei, ele era rico, era um homem conhecedor da palavra, mas se deixou levar pelo pecado da cobiça, pelo desejo, e entrou por um caminho que infelizmente trouxe consequências para a sua vida. E pela misericórdia de Deus, ele teve momento de se arrepender, teve condição de se arrepender desse caminho. E quando ele pede ao Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim o teu espírito, ele estava reconhecendo que o caminho que ele estava não era um caminho reto, não era um caminho puro. E toda vez que nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós devemos entender que nós não devemos nos afastar desse caminho. E hoje, a pregação, hoje as palavras, hoje os louvores mais contemporâneos nos têm levado por outros caminhos. Nos têm tentado a entrarmos por outros caminhos diferente daqueles que a palavra de Deus nos ensina. Tem tentado desviar os nossos olhares
para o nosso eu, para a nossa própria vontade, para a nossa própria satisfação pessoal. E este caminho é muito perigoso. Chega ao ponto de ser difícil de trilhar para aquele que realmente quer andar nos caminhos do Senhor, aquele que quer seguir os caminhos do Senhor. Porque deixa de lado aquela orientação que a estrada, que o caminho que o Senhor nos traçou para seguir as suas próprias orientações. Você lembra que eu falei, quando você vai viajar e pega uma estrada que ali tem certas regulamentações que você tem que obedecer das autoridades de trânsito? Se você passar daquele limite, se você não obedecer aquilo ali, certamente vai acontecer um acidente. Outro dia eu estava dirigindo e, até por imprudência, eu entrei numa curva acima da velocidade. E eu senti que naquela curva o carro balançou um pouco e naquele mesmo momento eu falei, Senhor, eu sou grato a Ti porque o Senhor não deixou que acontecesse o pior. E muitas vezes, irmãos, nós temos seguido no caminho da nossa vida. Temos entrado certos momentos em alguns lugares sem obedecer à palavra do Senhor. Temos guiado a nossa vida sem entender o propósito de Deus na sua vida, na minha vida. E isso tem nos levado a sofrer certos acidentes. Mas quando nós estamos com Jesus, nós percebemos o nosso erro logo, logo. E agradecemos ao Senhor. Você já tentou andar no escuro? O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ninguém consegue andar no escuro sem luz. Ninguém consegue andar numa estrada de carro ou de bicicleta ou até mesmo a pé, se não tiver uma iluminação para guiar o seu caminho. E a vida do cristão é assim. Se Jesus não estiver guiando, se a luz não estiver guiando, se ele não fazer aquilo que Jesus fez, se ele não fazer aquilo que Jesus ordenou, ele jamais vai conseguir chegar ao final do caminho. E andar com Jesus é bom, andar com Jesus é suave, andar com Jesus é alegria, andar com Jesus é prazeroso, andar com Jesus é satisfação. Andar com Jesus traz paz, andar com Jesus traz regozijo na alma. Quantas vezes nós já experimentamos a tristeza e a angústia em nossa alma, mas quando nós lembramos que no caminho está Jesus, a alegria volta a reinar de novo e a satisfação em nossa vida. Eu quero lembrar com você daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Com certeza, aqueles 2 homens, eles caminhavam tristes, porque tinham crucificado o Mestre. E certamente eles queriam algo mais além do que eles ouviram das notícias que vinham de Jerusalém. E falaram, olha, crucificaram o Mestre e agora o que vai acontecer? Quando Jesus chegou ao seu lado, andando com eles, e eles não perceberam que era o Mestre. Mas ali, de um certo momento, quando Jesus se revelou a eles comentaram, porventura não ardia o nosso coração quando conosco falava. Irmãos, quando Jesus está andando conosco, quando nós estamos andando no caminho com Jesus, nosso coração arde
de certeza que Ele está conosco, que nós estamos no caminho certo, porque nós vamos chegar lá. Não importa o momento que a nação esteja passando, não importa o momento pessoal que você esteja passando, não importa o momento que a sua família esteja passando, siga no caminho. Ande com Jesus. Ande com o Mestre. Vá com Ele. Peça a Ele, Senhor, segure nas minhas mãos. Eu quero ir no teu caminho, Senhor. Eu quero ir na tua estrada. Eu quero ir seguindo o Senhor. Porque é contigo que eu quero ir. Porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa derramar sua graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Que nós possamos continuar orando por esta nação. Que nós possamos continuar orando uns pelos outros. Para que Deus nos revista da sua graça, da sua misericórdia. E nós estejamos brevemente, irmãos, juntos novamente, abraçando, em comunhão presencial um com o outro. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.